Senhor presidente, vereadores, aos trabalhadores que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, aos trabalhadores da Câmara de Vereadores, que esses não vão sofrer com o mais duro golpe que foi aprovado ontem no Senado, os concursados. Mas os trabalhadores, aqueles de carteira assinada, vereador Renato Oliveira, que o senhor, enquanto sindicalista, tanto lutou, e quantos trabalhadores lutaram em porta de fábrica, no comércio, nos hospitais, para a garantia de direitos, conquistas, quanto sangue derramado por trabalhadores e trabalhadoras, principalmente as mulheres nos últimos anos. Ontem nós assistimos o mais duro golpe na história dos direitos trabalhistas dos brasileiros. Essa reforma é uma verdadeira corrosão do trabalho contratado e uma erosão do emprego regulamentado. E aqui a gente não pode deixar de falar desses senadores esses 50 que votaram a favor da reforma trabalhista. Senadores esses que muitos, estão envolvidos nesses esquemas de corrupção, ou a grande maioria são os verdadeiros puxa-saco do Temer, Os demais ali servem ao grande capital, aos banqueiros, aos ruralistas, e aos grandes empresários, aqueles que financiam as campanhas, que colocam eles lá dentro para servir a eles, não ao povo que realmente vota. Talvez uns 5, 6 aí desses 50 que votaram por convicção as suas ideologias. E os 26 contrários, quero dar meus parabéns. Agora eu pergunto, trabalhador que está nos assistindo pelo canal 16 TV Câmara, que moral tem Aécio Neves de votar a favor da reforma trabalhista? Esse sem vergonha tinha que estar na cadeia, tinha que estar comendo arroz e feijão, porque você, trabalhador, está pagando o salário desse corrupto para estar lá dentro para tirar o teu direito. Que moral tem um Jader Barbalho? Que moral tem um Ciro Nogueira? Enfim, a gente pode citar vários nomes desses 50. Mas eu quero dar os parabéns a alguns senadores. E aqui, lamentavelmente, a senadora Ana Amélia, que serve sim aos ruralistas, que serve sim ao grande capital, deu um golpe nos trabalhadores do Rio Grande do Sul. Mas nós temos que parabenizar o senador Paulo Paim, do PT, que convicto votou contra a reforma trabalhista, inclusive, que está me surpreendendo, o Renan Calheiros. Temos que votar a favor, parabenizar o Renan, por manter a postura dele contra esse presidente, mesmo ele não tendo a moral para votar. Agora, graças a Deus, vereador Toigo, eu não votei nele, talvez o senhor votou. Mas que bom que o senador Lazier Martins saiu do PDT, porque se ele não saísse, neste momento, a juventude do PDT, principalmente aqui de Caxias do Sul, iria lançar o manifesto, vereador Daniel Luz, de expulsão deste senador. Como nós fizemos para um deputado federal que já votou contra os trabalhadores do nosso país. Quero, para quem está nos assistindo, um pouco do que mudou alguns pontos. O tempo na empresa. A regra atual, então, a CLT considera o serviço efetivo o período em que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. E a nova regra, então, não são consideradas, dentro da jornada de trabalho, as atividades do âmbito da empresa, como descanso, estudo, alimentação, interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme. O descanso do trabalhador. A regra atual, o trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 horas diárias tem direito a no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas de intervalo para o repouso e alimentação. A nova regra, o intervalo dentro da jornada de trabalho
poderá ser negociada desde que tenha pelo menos 30 minutos. Além disso, se o empregador não conceder intervalo mínimo para o almoço, concedê-lo parcialmente, a indenização será de 50% do valor da hora normal de trabalho, apenas sobre o tempo não concedido em vez de todo o tempo de intervalo devido. Ou seja, antes 2 horas, no mínimo de 1 hora, né, e no máximo 2, agora 30 minutos. Vocês imaginem aquele trabalhador de uma metalúrgica, até trocar o uniforme, até lavar as mãos, ir no refeitório, o vereador Renato não vai nem mastigar, vai ter que voltar para a empresa para ganhar aquela 1 hora a mais ali de trabalho. E as doenças, o psicológico dos trabalhadores, as doenças mentais que surgirão, isso é uma verdadeira precarização do trabalho. Essa parte, vereador Renato. Vereador Rafael, exatamente o que o senhor falou, a questão do refeitório. Eu acredito que vai acabar os refeitórios, vereador Rafael. Porque para que refeitório se não vai dar tempo das pessoas fazerem um lanche? Porque eu estou imaginando, quando meu último emprego, que ainda continuo, estou licenciado lá da Ebra, lá da fábrica 32. Para mim, subir lá em cima, teve uma época que me deu crise de asma, eu era o último a chegar lá em cima, com 45 minutos que tinha, né? Depois foi 1 hora, não tinha tempo, eu imaginava todo até chegar no restaurante. Depois no restaurante enfrentar fila, depois chegar de novo, tu chegar a lavar as mãos, como o vereador disse. Então, assim, a maioria não vai conseguir. As mulheres, vereador Rafael, as mulheres grávidas, não tem mais esse setor insalubre. Vão trabalhar em qualquer lugar. É importante a gente dizer isso. Pode pôr em qualquer lugar. Não, eu lembro que, quando eu estava lá na época, minha mulher, estou dando um exemplo prático, trabalhava na pintura. Depois, com o tempo, que agora trabalha na enfermaria, assim, elas vão trabalhar em qualquer setor, pronto. Não precisa dar equipamento, não precisa dar nada. Assim, quantas crianças nascerão com problema de saúde? Porque isso tinha alguns direitos que se tinha, né? Então, agora, alguns exemplos que a gente pode dizer, além do que o senhor está dizendo do restaurante. O que eles estão dizendo? O que diziam lá nos Estados Unidos, se come com uma mão e se trabalha com a outra, vai acontecer no Brasil. Isso que é a lei. Isso, o senhor está vinculado com a empresa agora. Está vinculado com a empresa, com os novos contratos, vinculado com a empresa, e não está recebendo, só vai receber as horas trabalhadas. Então, isso aí foi um golpe, como eu disse poucos dias atrás, nem na época da ditadura tiveram a coragem de fazer isso com os trabalhadores. Pisar no pescoço que estão fazendo, que fizeram em Senador Horizonte. Obrigado, vereador Rafael. Olha, vereador Renato, uma das minhas preocupações, né, é a questão das mulheres, de elas terem que provar, então, que o local não é insalubre que elas trabalham, as gestantes e as lactantes ter que ficar submissas a um local insalubre de trabalho, mesmo, né, o patrão vendo, mas elas vão ter que ir lá no médico provar que não é insalubre. Então, a gente vê, vereador Renato, o senhor que vem de uma metalúrgica, que é trabalhador oriundo, né, mas eu nunca trabalhei em metalúrgica, eu sempre fui estagiário, vereador. Dos meus 16 anos aos meus 21 anos, até chegar aqui na Câmara de Vereadores, eu só fui estagiário. E muitos dos que estão me assistindo, os jovens que estão me assistindo, sabem que é isso. Hoje, nós jovens, com essa reforma trabalhista, nós jovens vamos continuar nesse serviço voluntário. E eu era do tempo ainda que eu fui muito para a rua, lutar para que o estagiário tivesse direito à passagem de ônibus, tivesse direito às férias. E foi muita luta, e nós conquistamos isso. O vereador Felipe disse que foi para a rua para ter salário, né, para o estagiário. Então, nós jovens, é que mais vamos sofrer esse golpe, a mando do presidente golpista Temer. Porque daí o jovem, claro, né, vai ganhar ali meio salário mínimo, sem vínculo nenhum empregatício, sem nenhum direito. Vai conseguir emprego quando? Sua parte, vereador Toigo. Muito obrigado, vereador Rafael. Lhe cumprimento por ocupar a tribuna neste dia triste para nós trabalhistas. Nós que temos uma história muito forte com as bandeiras do nosso trabalhismo desde os anos 30, com o Getúlio, esse grande estadista do povo brasileiro que trabalhou de maneira muito forte para as conquistas dos trabalhadores, e foram muitas: o Fundo de Garantia, 13º, o trabalho digno da mulher, justiça do trabalho. Hoje se percebe, na tal da falácia da modernização trabalhista,
que foi feita de maneira sorrateira, apressada, assodada, de forma a justamente desmontar todo o aparato de proteção ao lado mais frágil desta equação do capital de trabalho, que é o nosso trabalhador, né? Hoje nós convivemos com um desemprego recorde, na ordem de 14 milhões no país. Nunca na história do país tivemos um percentual tão grande de pessoas desempregadas, né? E com certeza esses pontos que foram aprovados ontem no Senado são, na sua grande parte, boa parte deles são prejudiciais à classe dos trabalhadores. São alterações na consolidação das leis de trabalhos que necessitariam de um debate mais substancial, né, de uma cooperação mais forte das entidades representativas dos trabalhadores. Veja bem, vereador Rafael, as contradições. Num dos artigos, no artigo 223 da consolidação, que fala do valor pago pela empresa no caso de morte, de acidente de trabalhadores, de lesões graves, né? Por exemplo, a indenização será paga no máximo a 50 vezes o valor do salário. Ou seja, aquele trabalhador que percebe uma alta remuneração vai ganhar mais, vai ter um valor maior de indenização. Aquele que ganha menos vai receber menos. Quer dizer, cria uma distinção inconcebível num caso tão ruim, no caso, né, de uma morte, de um acidente, que não se pode conceber num Estado democrático. Outro item, o trabalho intermitente, onde não se pode o trabalhador programar de forma adequada, por exemplo, os dias de horário de trabalho. A lei que foi aprovada ontem, a reforma, diz que o patrão vai poder convocar o funcionário com pelo menos 3 dias corridos de antecedência e o trabalhador terá 1 dia para responder se aceita ou não. Então, realmente é lamentável, é um dia que nós precisamos repercutir, que atinge em cheio a nós que somos defensores da classe dos trabalhadores também. Essa reforma, que se diz uma modernização, que foi feita de forma muito apressada, de forma irresponsável, e que nós, com certeza, nós teríamos outros mecanismos para aquecer a economia, para retomar os pós-trabalho, que são os investimentos em infraestrutura, enfim, a modernização do país, e nós não poderíamos contar com realmente essa votação no Senado da forma apressada como foi, sem ter um debate, um aprimoramento na casa dos representantes do Estado. Então está correto o vosso pronunciamento hoje, nós precisamos abordar novamente isso e, quem sabe, no futuro, recompor as conquistas através de medidas de lei no futuro. Parabéns. Obrigado, vereador Toigo. Mas resumindo a sua fala, vereador Toigo, o trabalhador hoje que está empregado, tem a sorte de estar empregado, a partir dessa sanção do presidente Temer, vai funcionar o seguinte: será que eu vou para Arroio do Sal nas minhas férias? Será que eu vou para Curumim? Não vou poder ir para Arroio do Sal porque eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar eu não vou receber. Porque não vai ter nenhuma garantia trabalhista para esses trabalhadores. É lamentável essa subcondição de trabalho que irá imperar no Brasil após a sanção do presidente Temer. E aqui eu pergunto, que moral que tem o Temer para sancionar essa lei? Uma conquista garantida historicamente pelos trabalhadores e trabalhadoras. Por que esse presidente não se preocupa na verdadeira reforma tributária? Na reforma tributária, que vai sim haver uma grande distribuição de renda no país, aonde o rico, aquele que detém o grande capital, vai poder dar para aquele miserável, aquele que não tem prato de comida, aquele que depende do restaurante comunitário que foi fechado aqui no município de Caxias do Sul, poder dar tratamento para aquele drogado que está na rua se recuperar, para aquele estudante, 66 estudantes, vereadora Gladys, que estão esperando escola que não tem aqui em Caxias, poder ser construída escola, aonde todo jovem, toda criança tem acesso à escola. Aonde todo estudante tem acesso a uma universidade pública gratuita e de qualidade. É disso que essa reforma deveria estar acontecendo lá no país. E não, sim, imperando uma reforma aonde está jogando no lixo direitos trabalhistas conquistado ao sangue do trabalhador e da trabalhadora. Essa é a parte, vereador Wes. Parabenizar pelo tema, mas daí eu me pergunto, nobres colegas, claro que a discussão não é em cima agora da classe do interior. Mas daí eu me pergunto, da mesma forma equivocada como estão sendo feitas essas reformas,
deve ter acontecido lá atrás, quando fizeram as reformas em cima da Previdência. Veja bem, falando só das mulheres. Uma mulher, claro que não é a discussão, mas deve ter sido da mesma forma na época. Uma mulher que trabalha na colônia e que de noite faz um bico, faz um aioline, perde o direito de se aposentar. Então, dessa mesma forma equivocada como está sendo feitas essas reformas agora do trabalhista, deve ter sido feita lá atrás, da mesma forma equivocada quando se tirou direitos. O jovem, quando a gente fala aqui, e a nossa secretária também reconhece que o jovem é muito útil se ficar no interior para o município e se vem para a cidade, eu não concordo que ele não é mais útil para o município, isso eu não concordo, que ele não é mais, ele de repente é uma forma equivocada de se manifestar, mas a gente ilude quando um jovem, um casal, se projeta no interior e cria uma família, trabalhar no interior, que o governo federal mostra que é superprodução, na hora de buscar uma aposentadoria, se esse casal busca e consegue adquirir um imóvel na cidade, perde o direito da aposentadoria. Então, dessa mesma forma equivocada como estão feitas essas reformas, deve ter acontecido lá atrás. Porque eu me pergunto, quem é que foi que fez essas leis lá atrás de perda de direito? Então, não. Deve ter sido da mesma forma. Claro que a discussão não é essa, mas dessa forma aí como estão fazendo e penalizando agora, aconteceu lá atrás. Provavelmente são pessoas que não conhecem a realidade. Então seria isso que eu queria deixar aqui a minha contribuição. Vereador Ues, essa verdadeira tragédia social, todos nós estamos envolvidos, seja do campo ou da cidade. E daí, vereador, o senhor que é do campo, tem a origem, por que nesse momento, e eu acredito que o senhor, tá, desde criança, escuta falar na famosa, tá, reforma agrária. Por que aqueles, olha, a gente discute aqui na Câmara, o senhor do Alto de Galópolis, por que um cidadão, uma família, tem que estar ocupando uma terra, por que todo mundo não tem direito a um pedacinho de terra para viver, para poder plantar? Não. Os grandes têm que ter muito e os pobres têm que ter pouco, tem que estar disputando um pedacinho de terra. Tem que estar implorando para o governo dar um Minha Casa Minha Vida. E é através de uma reforma agrária, vereador Ues. Só que não se discute isso, não é interesse. Que legitimidade tem esse Senado, um Aécio Neves, de votar uma reforma trabalhista? O Temer, que está provado que ele é o presidente que tem mais rejeição na história do nosso país. Um criminoso. Seu à parte, vereador. Vereador Rafael, lhe parabenizo por trazer esse tema, nos representar nesse momento como líder da bancada e dizer que se justifica a questão de estar se apressando mais ainda do que vinha essas reformas, porque não se sabe até o dia que o presidente vai ser presidente, né? Isso pode durar um dia, 2, 10. Então, enfim, lamentavelmente, ao invés de se ampliar o debate, ele está cada vez mais restrito devido a essas questões. Mas pode prosseguir com o seu pensamento. Muito obrigado. Não, obrigado, vereador Daneluz, o senhor que também foi estagiário por muito tempo. Mas, além de nós, jovens, vai aumentar também, tá, a questão da exploração do trabalho infantil. Vai aumentar muito, principalmente no campo, nas empresas de porão, aonde o jovem a criança teria que estar na escola, vai estar através desse subemprego. Então, essa erosão do trabalho regulamentado, vereador Renato Oliveira, que a partir da sanção desse prefeito criminoso, tá, do presidente Temer, será substituído pelo subtrabalho. Isso é lamentável, porque vai gerar novos mecanismos de intensificação, né, da autoexploração do trabalho. E quem vai sofrer com isso é o povo mais humilde, o povo que não tem sua casa, o povo que não tem, né, seus bens, é aquele povo, né, que sofre a marginalização social. O negro, o vereador Edson, as mulheres. E a gente tem que raciocinar isso, porque senão parece que é tudo, não vai acontecer. Vereador Frisso, o senhor que é um batalhador pelos direitos, desde os jovens da época da faculdade, e agora, enquanto vereador aqui, o senhor sabe muito bem também a precarização que isso vai ter. E aqui a gente tem que trazer também para a área da saúde as doenças mentais que irão acarretar na saúde do trabalhador.
Infelizmente, esse presidente que não representa o povo brasileiro, 7% de aprovação, não tem a legitimidade de sancionar essa lei. Infelizmente, senadora Ana Amélia, do PP, senador Zé Martins, do PSD, tá? Que votaram favorável a esse golpe do trabalhador, lamentável, porque vocês servem aos grandes ruralistas e aos grandes capitais, e não ao verdadeiro trabalhador. Mas o ano que vem tem eleição, daí vocês vão pedir para o trabalhador voto, mas o trabalhador não vai esquecer. Muito obrigado.